Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa web de hoje. Boa Sou... noite. Boa noite. Sou a Aline Monzani, já estive com vocês na web anterior, né, da semana passada. A gente falou de contratos e negociação, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho do que negociar num contrato, né? O que que a gente tem que estar atento no momento da negociação de um contrato, tá? Vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente inicia. Como, como eu disse na semana passada, fiquem à vontade para abrir câmera, para fazer perguntas, para a gente conversar durante a aula, tá? Só mudá-los aqui para outra tela. Ótimo. Vamos lá. Bom, então, falando aqui um pouquinho dos diferentes modelos, né? Então, para a gente, quando a gente negocia um contrato entre um prestador e uma operadora de saúde, nesse contrato que vai ficar definido qual vai ser o modelo de remuneração adotado, tá? Apesar de ser muito criticado, o fee-for-service ainda é o modelo de remuneração mais vigente no país, tá? Que ainda representa a grande maioria dos contratos que existem entre os prestadores e as operadoras de saúde. Além do fee-for-service, né, que é o modelo de conta aberta, a gente tem também os bundles, os modelos de DRG e o captation, tá? Eu não vou aprofundar nesses três, porque o foco da nossa aula hoje são todas as tabelas e negociações que precisam ser atreladas aos contratos firmados dentro do modelo fee-for-service, tá? Mas só para vocês saberem, o bundle é uma remuneração que ela é negociada relacionada a um episódio de cuidado daquele paciente. Então, é o tratamento desde o início daquele caso, né, com todos os sintomas que o paciente tem associado, até a finalização dentro de uma linha de cuidado específica, tá? Então, o hospital e a operadora determinam qual linha de cuidado vai ser utilizada para aquele caso específico. Os pacientes eles têm que ser elegíveis, né, de acordo com os critérios estabelecidos nessa linha de cuidado, e a partir do momento que esse paciente é elegível, a remuneração por aquilo é feita de uma forma única para o hospital. Ele já vai receber aquele valor completo daquele bundle, e o próprio hospital vai ter que gerenciar aquele valor que ele recebeu entre todos os cuidados que fazem parte daquele protocolo. Então, é um modelo diferenciado, não é o foco da nossa aula hoje. O DRG é a remuneração por grupo de diagnóstico, ele serve como base também para estudos e avaliação de valores de pacotes, tá? Mas é um modelo diferente de pacote, tá? Ele é específico, voltado de acordo com o CID do paciente e as complexidades daquele diagnóstico, considerando diagnóstico primário e secundário, e o captation, que é uma remuneração fixa por usuário que pode ser atendido dentro daquele contrato. Então, se a operadora de saúde tem 10 mil vidas pediátricas, por exemplo, e ela quer fechar um contrato com o hospital para atendimento de todas aquelas vidas pediátricas, eles negociam um valor fixo para cada vida, né? Então, por exemplo, se paga o valor de R$ 10, estou chutando valores aqui, tá? De R$ 10 por criança que faz parte do contrato. E aí, todo o atendimento que aquelas crianças precisarem dentro de um mês já vai estar estabelecido dentro daquele valor que o hospital vai receber pela quantidade total de vidas, independente da quantidade de vida que passar em atendimento dentro daquele mês, tá? Então, ele recebe um valor pelo todo e tem que administrar aquele valor para atender os pacientes que procurarem o serviço dentro daquele contrato, tá? Mas nosso foco hoje é o fee-for-service. E aqui, só para vocês terem alguns dados, tá? Esses dados são da ANAP, de uma pesquisa que ela fez com os hospitais, com relação aos modelos de remuneração vigentes entre as operadoras e os hospitais.
E em modelos alternativos ao fee-for-service, 55% dos hospitais da ANAP já tem a negociação de pagamento por diária e 40% em pagamento de pacotes e bundles, tá? Então, que são os modelos que são vistos como mais positivos também pelos hospitais dentro dos modelos de remuneração alternativos ao fee-for-service, tá? Então, a tendência tem sido bastante a negociação por diária, tá? Isso tem sido uma tendência bem grande junto às operadoras de saúde, onde tudo que for utilizado durante aquele dia de internação já tá contemplado dentro do valor que vai ser pago pela diária. Mas eu vou falar um pouquinho mais detalhado mais para frente na aula. E aqui, confirmando aqui o que eu falei para vocês, esse dado é da ANS, tá? É o percentual de pagamento das operadoras por tipo de modelo de remuneração, tá? Para os prestadores. A gente vê uma queda aqui, essa barra maior azul representa o fee-for-service, que é o pagamento por procedimento. A gente vê que nos últimos anos, né, teve uma queda expressiva nesse tipo de pagamento, mas a gente aqui vê que ainda representa mais de 60% do total que é pago pelas operadoras de saúde está relacionado ao modelo fee-for-service, tá? E aqui o percentual das operadoras que já têm negociado os modelos de pacotes também, que vêm sendo negociados com mais força nos últimos anos. Então, operadoras como Sul América, Amil, Bradesco, Apvida, né, estão aqui entre as maiores negociadoras de pacote, tá? Entrando aqui no tema da aula, tá? Então, o Fee-for-Service, ele ainda é o modelo mais utilizado no Brasil, né? Ele ainda representa o maior valor pago pelas operadoras de saúde aos prestadores. E nesse modelo, o prestador ele é remunerado por procedimento ou por cada item utilizado em cada procedimento realizado. Tá? Então, tudo que é feito dentro do hospital ou de um serviço de saúde para o paciente é cobrado de forma individual em conta. Mas para que essa cobrança seja feita, é necessário que se tenha uma tabela negociada entre o prestador e a operadora, que é essa tabela, né, a tabela de diárias e taxas, a famosa tabela de diárias e taxas, que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso cobrar dentro do modelo Fee-for-Service, dentro do modelo Fee-for-Service, o que está ou o que não está negociado entre as partes, tá? Então, a tabela de remuneração dentro desse modelo é extremamente importante porque é ela que vai direcionar aquilo que eu vou cobrar em conta se eu for hospital e aquilo que eu vou pagar na conta se eu for operadora de saúde, tá? Então, o que a gente precisa negociar quando um contrato é negociado dentro do modelo Fee-for-Service? Minimamente, eu tenho que ter a tabela de diárias, taxas e equipamentos, a tabela de remuneração de honorário médico e SADT, remuneração de materiais e medicamentos, OPME, nutrição interal, parenteral, a equipe multidisciplinar, como que vai ser remunerada. Então, assim, tudo que o hospital oferece para a operadora de saúde, ele tem que ter uma tabela para cobrar o que ele está oferecendo. Tá? Então, essa é a premissa básica do Fee-for-Service. Tudo que eu for fazer, eu tenho que cobrar. Para eu cobrar, eu tenho que ter uma tabela negociada de qual vai ser o item que eu posso cobrar e o valor daquele item. Tá? Então, sempre que a gente pensa em Fee-for-Service, a gente tem que pensar nas tabelas de negociação. E aqui vou falar para vocês um pouquinho de cada uma dessas tabelas, tá? Então, a primeira tabela, que é a tabela de diárias, taxas e equipamentos, tá? Então, a diária, a gente fala, é referente ao tipo de acomodação que o paciente tem direito a utilizar durante a internação, seja dentro de um contrato que ele tenha direito a apartamento ou enfermaria. Tá? Mas além desses dois tipos de acomodação, o hospital precisa negociar também diárias de isolamento, né, que geralmente tem um valor diferenciado por conta dos custos que o hospital tem com o EPI, com o isolamento do paciente, tá? Então, esse valor geralmente é um pouco mais alto do que a diária comum. E se o paciente, não, desculpa, se o hospital conta com unidade de terapia intensiva, é preciso negociar a diária dessas unidades também, quer seja adulta ou pediátrica, ou UTI neonatal, tá? E
Também, se o hospital conta com um sistema de hospital-dia, né, de atendimentos que o paciente interna de manhã, vai de alta no final do dia, né, faz aquele procedimento ali que só fica em observação até passar o efeito anestésico, né, ele precisa negociar as diárias de hospital-dia, tá? Então, tudo isso tem que estar negociado com cada item, cada diária, cada tipo de diária estabelecida, o seu respectivo código e valor de cobrança, tá? E aí tem independente de ser diária global, que eu vou falar mais para frente na aula, nas diárias comuns já existem algumas coisas que podem ser inclusos na diária, tá? Antes mesmo de se falar em diária global, isso já acontecia. Tá? O que compõe geralmente o valor de uma diária é a própria acomodação do paciente, os móveis todos, utensílios, a higiene e limpeza dessa acomodação, a alimentação do paciente, vestuário, né? Tudo isso compõe já o valor da diária. Mas em algumas negociações pode-se ter também os monitores, principalmente nas UTIs, fazendo parte das diárias também. Tá? E isso tudo depende muito da negociação do hospital. Não posso falar para vocês que é uma regra. Na UTI, o monitor cardíaco sempre vai estar dentro da diária de UTI. Não, isso vai depender da negociação que o prestador tem junto à operadora de saúde. É praxe as operadoras oferecerem isso, tá? Dentro da diária de UTI já ter contemplado o valor do monitor cardíaco, do monitor de pressão não invasiva, do oxímetro de pulso, né, dos equipamentos básicos de, de controle ali dos sinais vitais do paciente, tá? Mas não é regra, tá? Não dá para falar sempre vai ser negociado neste formato, não. Tem operadora que negocia todos esses itens abertos e eles são cobrados de forma individual ali na conta também, além da cobrança da diária, tá? Bom, aí a gente tem as taxas de sala e de equipamentos, tá? Que são as taxas de utilização desses itens. Então, a gente tem as taxas de sala cirúrgica, taxa de sala de recuperação pós-anestésica, taxa de sala de procedimento em ambulatórios, taxa de sala de observação em pronto-socorro, né? Então, toda a estrutura física daquela sala que vai ser utilizada pelo paciente tem que ter uma taxa para ser cobrada pela utilização da sala, tá? E os equipamentos, eles são também geralmente os utilizados em centro cirúrgico, né? Mas são equipamentos específicos, ou também nas próprias UTIs, né? Como aspirador, respirador, né? Esses equipamentos que o hospital conta ali para o atendimento do paciente dentro daquela acomodação que ele está fazendo uso ou daquela sala que ele está utilizando naquele momento, tá? Da mesma forma que para a diária, alguns itens podem estar inclusos na diária, dependendo da negociação, para a taxa de sala cirúrgica também pode acontecer. Tá? Então, algumas operadoras negociam que os equipamentos de monitoramento do paciente, eles fazem parte da taxa de sala cirúrgica, assim como bisturi elétrico, às vezes o próprio aparelho de anestesia, né, o carrinho de anestesia, alguns itens que são obrigatórios ter dentro da sala cirúrgica, eles já acabam sendo contemplados dentro do valor daquela taxa de sala que está sendo negociada. Mas, de novo, tudo isso não é regra, depende da negociação entre o prestador e a operadora de saúde, tá? Tá? Vamos lá. Bom, tudo bem? Diárias e taxas? Entenderam os conceitos básicos aqui? Sim. Então, vamos seguir. Qualquer dúvida vocês podem falar, tá? Ou mandar no chat também, fiquem à vontade. Com relação a honorário médico, tá? Então, honorário médico também precisa ser negociado. Alguns hospitais, eles têm como regra ou como política não cobrar honorário médico na conta e deixar isso a critério do médico, né? O médico cobrando o particular do paciente. Mas a grande maioria dos hospitais negociam as tabelas de honorário médico
do que vai ser pago para os médicos referente àquele atendimento por aquela operadora de saúde, tá? E aí a gente tem um histórico aqui de tabelas, né? As mais conhecidas aqui, a tabela AMB 90 e 92. E em 96 e 99 elas tiveram algumas atualizações, mas ela pode ser chamada tanto de AMB 96 ou 99, ou LPM, que é a lista de procedimentos médicos 96 e 99. E a partir de 2003 a gente teve a publicação da CBHPM, tá? Só que o que acontece? Ainda hoje nós temos contratos entre operadoras e prestadores que utilizam as tabelas AMB como base de referência para cobrança de honorário, tá? Apesar de ter todo o movimento da Associação Médica Brasileira de se utilizar a CBHPM como referência de tabela para as cobranças e tudo mais, ainda existem contratos negociados no formato das tabelas AMB, tá? E qual que é a diferença dessas duas tabelas, tá? Então, a gente tem aqui a tabela MB, ela é baseada em CHs, que é o coeficiente de honorário. Então, cada item que a gente tem aqui na tabela, e eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem, ele tem uma quantidade específica de CH. Essa última coluna aqui representa o total de CH que vai ser remunerado por aquele procedimento. Só que o CH, ele tem que ter um valor. Então, quando essa tabela for negociada, o valor do CH precisa estar claro na tabela de remuneração, porque senão a gente não tem como fazer esse cálculo aqui de qual o valor que vai ser pago para o médico assistente, tá? Então, o exemplo aqui da hemodiálise por sessão. A gente tem aqui um total de 300 CH, tá? E eu coloquei um exemplo aqui de um CH no valor de 70 centavos. Então, como que eu chego no valor que o médico vai receber? Multiplicação. 300 CH vezes 70 centavos, o valor da hemodiálise que o médico vai receber é de R$ 210. Tá? Então, a tabela AMB sempre é nesse formato. Pego a quantidade de CH, multiplico pelo valor que foi negociado por cada CH e eu chego no valor do honorário médico. Quando a gente fala de procedimento cirúrgico, a regra é a mesma, tá? Então, aqui um exemplo de troca valvar, 2.000 CH. Aí eu pego o mesmo exemplo de 70 centavos, então 2.000 vezes 70 dá R$ 1.400 que o cirurgião principal vai receber pela troca valvar. O que difere quando tem procedimento cirúrgico, que eu posso ter os auxiliares aqui que podem participar do procedimento. E aí, regra para todas as tabelas, tá, gente? Seja AMB, CBHPM, tabela própria da operadora de saúde, sempre o primeiro auxiliar ele vai receber 30% do valor do honorário do cirurgião. O segundo e terceiro auxiliar, eles passam a receber 20% do valor do honorário do cirurgião. E aí é só fazer o percentual mesmo do valor total que o cirurgião vai receber, tá? Então, essa regra de remuneração de honorário cirúrgico é sempre a mesma para todas as tabelas. O que difere só é o tipo de tabela, se é pelo CH ou se é pelo valor do porte, que é o caso da CBHPM. Então, na CBHPM, a gente tem os procedimentos que eles são classificados de acordo com o porte do procedimento, tá? E aqui vem especificado, eu peguei o mesmo exemplo da troca valvar, né? E toda a CBHPM, todo ano, tem uma publicação dos novos valores de porte da tabela, tá? Então, esse porte que precisa ser definido quando é negociado uma remuneração pela tabela CBHPM, tá? O hospital precisa definir junto à operadora qual é o ano do porte que vai ser cobrado, tá? Se é 2008, 2010, 2014, 2018, né? Aí depende muito da negociação que está sendo feita, tá? E aí, esse valor tem que ser buscado nessa tabela de acordo com o ano de publicação, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo da troca valvar, o porte da troca valvar é 13B, e aqui, então, é só a gente vir aqui, né? 13B, 3.091 nessa tabela que foi publicada em 2017, tá? Então, aqui o 13B, 3.091 sempre é referente ao cirurgião principal, tá? Esse valor inicial que a gente chega, e
aí é só fazer o percentual para os auxiliares, tá? 30% para o primeiro, 20% para o segundo e terceiro auxiliar. Porte anestésico na tabela CBHPM tem que tomar um cuidado aqui para não ter confusão, tá? Porque ela tem uma tabelinha específica aqui de acordo com o porte anestésico. O procedimento, ele está definido aqui nessa última coluna, que para troca valvar é o porte 7, porte anestésico, tá, gente? Então tem que tomar cuidado para não confundir porte de procedimento e porte anestésico. Aí, a tabelinha de porte anestésico, ó, anestésico 7. O porte que representa esse valor é o 10C. Aí eu venho aqui, 10C, R$ 1.473 é o valor que o anestesista vai receber por esse procedimento, tá? Então, só esse cuidado que tem que ter. Então, quando a gente fala de tabelas de remuneração de honorário médico e SADT, a gente tem três opções, né? Tabela MB, tabela CBHPM e tabela própria das operadoras. E como que isso vem escrito no contrato, né? Na negociação? Então, vai estar lá na tabela de honorários médicos, tabela de referência, a MB 92, com extensão para 96 e 99, é quando já estão contemplados os códigos que não existem na 92, né? Eles são contemplados na 96 e 99, e aqui é essa definição que a gente tem que ter, que é extremamente importante, senão você não tem como saber qual o valor vai ser pago, tá? CH, 50 centavos para honorário médico e 45 centavos para SADT. Ou a MB 90 com CH de 40 centavos para honorário médico e 38 para SADT. Ou a MB 92, 55 centavos para honorário e 50 centavos para SADT. Geralmente, as operadoras fazem essa diferenciação entre o valor do CH que vai ser pago para honorário médico por procedimento e para a parte de SADT, o valor é um pouco mais baixo, tá? Então, sempre tem que se atentar para esse tipo de negociação aqui, e deixar especificado no contrato qual o valor do CH que está sendo negociado para ser praticado na cobrança, tá? Quando a gente fala de CBHPM, é isso que tem que estar definido, ó, CBHPM, qual a edição, então eu coloquei como exemplo aqui a quinta edição, com um porte de 2012 e o UCO, que é a unidade de custo operacional, de R$ 15. Ou CBHPM 2012, porte de 2015, UCO de 13,50. CBHPM 2018, porte 2012, UCO de 11,50, tá? Aí, tudo isso, gente, varia de negociação para negociação junto ao operador e o prestador. Não tem uma regra fixa. Ah, eu preciso negociar que é a CBHPM de 2024, de 2025, que eu vou deixar no contrato na hora que eu for negociar o reajuste, tá? Muito difícil ter esse tipo de negociação, tá? Geralmente as operadoras trabalham com as edições mais antigas da CBHPM por conta do valor dos portes mesmo, tá? Então, CBHPM 2018, 2022, 2020, né? Essas são as melhores negociadas, mas a gente ainda tem as edições mais antigas também em negociação, tá? E quando a operadora tem uma tabela própria de honorário, né, onde ela já especifica, de acordo com o código TUS, quanto que ela vai pagar por aquele procedimento, tem que estar especificado que é a tabela própria de honorário e SADT, como eu coloquei aqui no exemplo. Certo? Eu tenho uma Nas... pergunta, Aline. Vamos lá. Então, tem o porte, tem o principal, né, o cirurgião, segundo auxiliar, terceiro auxiliar. Esses são médicos. E como que fica a situação da instrumentadora? O hospital fornece o que é isso? Boa pergunta, tá? Depende se vai estar contemplado ou não no contrato. Geralmente, a instrumentadora ela não faz parte das tabelas de remuneração. Poucas operadoras têm a instrumentadora já definida como remuneração, tá? E as que têm, o valor de referência para cobrança é de 10% do valor do cirurgião, tá? Mas Ah, são poucas ok, as operadoras que colocam isso no contrato, tá bom? ok, obrigado. Aí o que acontece é que o cirurgião ele já comunica o paciente, né, no momento que ele vai falar sobre a cirurgia, que a instrumentadora tem que ser paga à parte, né? Geralmente é isso que Então, eles fazem.
Então, baseado no valor do CH do cirurgião principal, 10%. É isso? Então, quando você vai cobrar particular, aí o valor fica livre Não, para o sim, cirurgião, né? Mas sim. quando está negociado no contrato, geralmente é 10% do valor do cirurgião. Tá bem. Ficou claro? Ficou. Eu acho que foi você mesmo que me perguntou na semana passada sobre os honorários, né? Se Sim, sim. são, se são negociados Se na... tem autonomia do médico para negociar diretamente com as operadoras, né? Isso, Foi é. essa a Quando, pergunta. quando a negociação é via hospital, o médico não tem essa autonomia, tá? Quando o médico está credenciando a sua clínica, aí ele tem essa autonomia para negociar, tá? Tá Agora, bem. via hospital, não. O que acontece muito é que nas negociações anuais de reajuste, todas essas tabelas precisam ser contempladas na negociação, né? Então, assim como o hospital negocia a tabela de diárias e taxas, Uhum. a parte de material e medicamento, a tabela de pacotes, né? Assim como ele negocia todos esses reajustes, ele precisaria negociar também o reajuste do honorário médico, tá? Sim. Mas grande parte das vezes isso acaba ficando de lado Certo. e acaba não sendo contemplado nos reajustes, tá? Então, perante a estrutura hospitalar, o anestesista, né, o anestesiologista, eles são considerados como SADT, né? Desculpa, eu não entendi. Anestesista, o grupo de anestesia, são considerados SADT, não é isso? O Que é um serviço de... anestesista? É, Não, não, não não. considera? Não, porque o anestesista, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Não, ele tem o porte dele específico, isso tem. Mas Isso. eles não são considerados serviços auxiliares? Não, não, Não? não. Tanto que na própria MB, quando a gente fala do valor diferenciado aqui de CH de honorário e CH de SADT, o anestesista ele está contemplado dentro do CH de honorário, tá? Porque ele Honorário também médico. tem do honorário médico, isso. Que ele Sim. também tem o porte anestésico aqui, referenciado na MB, e todo o cálculo é feito em cima do valor do CH de honorário médico e não de SADT, tá? Tá bem. Outra coisa que eu tenho curiosidade. Aí no Einstein se faz o fee for service, a grande maioria, o modelo de... O modelo de remuneração do É, Einstein, é. ele tem eu não atuo diretamente no Einstein na parte de Hum. contas, tá? Mas eu sei que ele tem contratos de fee for service, que é conta aberta, e tem contratos de pacote e de bundles também para alguns procedimentos ambulatoriais, tá? Então é Mas eu, diversificado. é Não é, não diversificado. é, não é o prestador que fala assim, ó, eu tenho esse, eu quero que a operadora trabalhe de acordo com o que faço. Isso não existe. Então tem várias negociações. Tem várias negociações, mas tudo depende também da força que o hospital tem para negociar com a operadora de saúde, né? Entendi. Então, por exemplo, o Einstein, uma operadora de saúde pode falar para o Einstein que ela quer negociar no formato de pacote, né? E aí, dependendo do quanto que o Einstein tem de força com essa operadora de saúde, ele pode falar, não, pacote eu não negocio, minha negociação vai ser conta aberta. E aí a É, se operadora for, acaba cedendo, entendeu? Então, se for um pacote cheio, vamos aceitar, né? tudo depende, entendeu? De qual que é o Entendi. interesse, tanto da operadora quanto do prestador, né? E qual é a força de cada um dos lados nesse momento de É, negociação. entendi. Por isso que a importância do contrato, né, para o auditor Isso. saber o que está acontecendo para poder definir, né, melhor Isso, solução, né? isso mesmo. E hoje o que acontece é que nos prestadores a gente tem uma série de negociações com diversas operadoras diferentes, né? Então, um prestador, vamos falar, em média, um prestador tem negociado umas 30 tabelas, né? Uns 30 credenciamentos com convênios, tá? Nossa. Então, dentro de cada tabela tem a sua negociação específica. E dentro Uhum. dessa negociação, eu posso ter pacote e posso ter conta aberta também para cobrar, tá? Então, por isso que é impossível a gente fazer auditoria sem conhecer o contrato, né? Porque Tá senão eu não certo. consigo nem montar a conta e nem auditar, tá? Ok. Por isso a importância de conhecer tudo isso aqui que eu estou falando para vocês hoje, tá? Tá ótimo. Obrigado. Imagina. Bom,
Aí, depois de honorário, a gente vai para a tabela de materiais, tá? A tabela de materiais, a gente tem duas formas, basicamente, de negociação, tá? Uma é pela tabela própria de materiais, que a operadora negocia, né? Ela oferece aquela listagem de materiais que fazem parte da tabela que ela trabalha, e esses materiais já têm aquele valor específico que vai ser proposto para o hospital, tá? E a outra forma de cobrança é através da tabela Simpro, tá? A tabela Simpro ela é bastante polêmica, né? Porque ela tem alguns preços que têm valores bastante exorbitantes. Então, ela foi muito criticada nos últimos anos. Alguns fornecedores deixaram de publicar, alguns fornecedores não, fabricantes, né? Deixaram de publicar os seus preços na revista Simpro, né? Mas ela ainda está vigente, ainda é bastante utilizada nas negociações, tá? Algumas operadoras, elas já têm essa tabela própria, então posso citar aqui, por exemplo, a Sul América, ela tem tabela própria de material, mas não necessariamente está negociada com todos os hospitais, tá? As Unimedes têm a tabela própria de material, né? A Bradesco geralmente trabalha com Simpro, né? Então varia muito de operadora para operadora, tá? Também não dá para falar assim, a regra dessa operadora é sempre tabela própria. Depende da negociação que ela tem com o hospital. Ela pode usar a tabela própria ou pode usar a Simpro também, tá? O fato é que a gente tem que definir qual é a tabela e deixar isso especificado no contrato. Por que é importante isso aqui, tanto para material quanto para medicamento, que eu vou falar daqui a pouquinho? Acabei de vivenciar agora, né? Falei para vocês que eu estou na direção de um grupo de clínicas oftalmológica e foi renovado um contrato com uma operadora de saúde que a gente já tinha credenciada nas clínicas, tá? E o comercial divulgou o contrato e eu fui ler, né? Eu geralmente já pego tudo isso para ler o que que mudou, o que que não mudou. E aí veio lá que, dentro do e-mail que o comercial mandou, que tinha sido negociado alguns pacotes e para os casos que não tinha negociação de pacote, o que estava negociado era a CBHPM, não lembro a edição agora, para honorário, e tabela Simples Brasíndice para materiais e medicamentos. Beleza. Aí eu fui olhar o contrato, isso estava no corpo do e-mail. Fui olhar o contrato, nenhuma citação, nenhuma referência sobre tabela Simples Brasíndice. Aí eu devolvi para o comercial: olha, não localizei no contrato a especificação de tabela Simples Brasíndice para material, né? Então, por enquanto, só vamos continuar com o pacote. Não vou cobrar, não vamos fazer os demais procedimentos cirúrgicos. Aí o comercial assim: não, não, mas tudo isso está na negociação, está nos e-mails, tudo. Eu falei: não, não está no contrato. Porque eu sei o que vai acontecer. Se eu cobrar uma conta com Simples Brasíndice, com todos os materiais, mandar para a operadora com Simples Brasíndice, vai chegar lá, como não está no contrato, a operadora vai me glosar todos os materiais e eu vou ficar no prejuízo na clínica. Entendeu? Porque não consta no contrato que a negociação foi de Simples Brasíndice. Então, assim, pode ter feito a maior negociação por e-mail, pode estar especificado lá, pode estar em vários áudios no WhatsApp, em gravação de reunião no Meeting, no Teams, no Zoom, onde for, tá? Mas se não tiver no contrato, não é válido, tá, gente? Então, isso vocês têm que tomar bastante cuidado quando receber contrato e for analisar contrato. Negociou, tem que estar no contrato, né? Mesma coisa aconteceu com uma outra operadora. Foi negociado uma série de pacotes. E um dos pacotes específicos que tinha sido negociado não veio no pacote. Ah, mas foi negociado. Não, mas não tá, não veio no pacote, não, desculpa, não veio no contrato. Não está na tabela, não está na relação de pacotes. Então, se não está na relação de pacotes, eu não posso fazer o procedimento, né? Se for fazer, eu vou cobrar particular do paciente, porque está lá que eu não sou credenciado para fazer aquele procedimento, né? No contrato antigo. Inseriu no contrato novo, mas cadê o por escrito e assinado por todas as partes, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, gente? É como se diz no direito, né? O que não está nos autos não existe, né? Exatamente. Se não está lá no contrato assinado por todo mundo, não é válido, tá? Eu Não não caio existe. mais nessa depois desses 20 e tantos anos aí, tá? Então, não aceito e não passo para frente. Tá certo. Bom,
E aí, Vamos lá. eu tenho uma dúvida. E aí, quando é cobrado do paciente, aí cobra pela tabela própria do hospital. Aí pela tabela particular, Tá, exatamente, tá? obrigada. Mas e por que que eu falei que poderia cobrar no particular nesse caso? Porque no contrato anterior que a gente tinha, que era um reajuste de tabela, né? No contrato anterior que a gente tinha, estava lá que eu não era credenciada para aquele procedimento específico, tá? Então não adianta eu querer fazer aquele procedimento se ele não está no contrato. Então, Sim. quando eu não sou credenciada para aquele procedimento, eu posso cobrar como particular do paciente, tá? Bom, e isso também é uma dúvida, né, que pode gerar nesses casos de particular, tá, gente? Então, o que que acontece? Já aconteceram em outras negociações dentro da clínica, tá? É, as operadoras para a clínica, né, principalmente que é ambulatorial, tudo, o formato de negociação tem sido basicamente pacote, né? Então, a gente não tem quase nada de conta aberta mais, tudo negociado por pacote, tá? E o valor do pacote que a operadora ofereceu para a gente era muito baixo, assim, ficava abaixo do custo que eu tenho para fazer aquele procedimento, tá? Então, o que que eu fiz? Falei, olha, nesse valor a gente não consegue seguir, né? Então, ou a gente melhora esse valor ou não tem como credenciar. Aí a operadora optou por não credenciar, tá? E tá tudo bem. Ok, aquele procedimento específico eu não faço por aquela operadora. Se tiver que fazer, eu vou cobrar no particular. E isso está muito claro entre as partes, porque esse item, aquele procedimento não faz parte do contrato, tá? Então tem que ficar muito claro isso. O que eu estou querendo. Lembra que eu falei que tem que especificar, né, no contrato qual que é o tipo de atendimento que eu vou prestar, quais são os procedimentos que vão ser realizados? É disso que eu estou falando. Tá? A gente tem que especificar no contrato tudo aquilo que está credenciado. E o que não está credenciado, se o paciente tiver interesse, pode ser feito no formato particular, tá? Bom, e agora com relação aos medicamentos. Geralmente, medicamentos são negociados pela tabela própria de medicamentos também, assim como tabela própria de materiais, ou pela tabela Brasíndice, que é assim como Simpra é uma revista de publicação de preço de materiais, Brasíndice é uma revista de publicação de preço de medicamentos, tá? E aí, aqui a gente tem um ponto que voltou à tona agora de discussão. Lá em 2018 entrou em discussão esse assunto, porque a CEMED, né, que é a Câmara de Regulação de Medicamentos do governo, ela fez uma publicação que é a Resolução 2 de 2018 da CEMED, que proíbe a cobrança de valor superior ao preço de aquisição para os hospitais, tá? Então, um hospital não poderia cobrar da operadora de saúde ou do paciente um valor de medicamento acima do que o valor de nota fiscal, do que ele pagou na nota fiscal daquele medicamento, tá? E aí, isso na época gerou uma polêmica. Vocês imaginam, né? O hospital não tem mais margem nenhuma de ganho em cima do medicamento. Isso gerou uma polêmica e os hospitais se juntaram para entrar com uma ação para não ir para frente essa resolução, né? Entraram com uma liminar para continuar com a cobrança como sempre foi feita, tá? E agora, no começo de janeiro, eu não sei se vocês viram as publicações que tiveram, mas teve uma resolução, uma negativa do Supremo Tribunal de Justiça com relação a esse recurso que os hospitais fizeram, tá? Então, a definição do STJ é que os hospitais não podem cobrar acima do valor de nota fiscal, tá? Provavelmente isso vai para a terceira instância, tá? E ainda a gente vai acompanhar aí o que vai acontecer, mas já foi negado em primeira e segunda instância, tá? Então, a gente tem que aguardar para ver como os hospitais e as operadoras vão se movimentar agora nos próximos anos com relação a essa publicação, essa resolução da CEMED, tá? Mas, assim, isso impacta demais a questão de receita dos hospitais, tá? Então, teria que mudar bastante o modelo de remuneração para poder os hospitais suportarem esse custo, porque o hospital não tem só o custo de compra, né? Tem todo o custo de logística interna com dispensação, equipe de farmácia, equipe de suprimentos, tudo isso para poder
para poder dispensar esses medicamentos para o paciente, até o paciente chegar ali, né, para receber, o paciente não, o medicamento chegar para ser administrado no paciente, né? Então, é um tema bem polêmico esse. Bom, e aí a gente entra em OPME. OPME, a gente tem basicamente três formatos de cobrança também, e só que um mesmo contrato pode conter esses três tipos de negociação, tá? Então, eu posso ter dentro de uma mesma negociação com a operadora parte dos OPMS como tabela própria, parte dos OPMS como no processo de compra direta e parte dos OPMS sendo cobrados em conta com a apresentação de nota fiscal e mais a margem de operacionalização do hospital, tá? Os OPMS acabam sendo um dos únicos itens ali dessa negociação que eu posso ter diversos formatos de cobrança dentro de um mesmo contrato, tá? E aí, o que são essas tabelas, né? A tabela própria de OPME, mesma coisa de material e medicamento, né? Uma listagem de OPMEs específicos que já já têm definidos os seus valores, tá? Então, o hospital já negocia um preço fixo que vai ser cobrado da operadora de saúde, já é negociado com ela. Tá? Então, toda a parte de controle do custo disso, de negociação com o fornecedor, tudo isso fica a cargo do hospital, porque o valor daquele OPME já está estabelecido junto à operadora de saúde. A operadora não tem nenhuma ação junto ao distribuidor, ao fabricante, ao fornecedor daquele OPME. Tá? Toda a questão de custo e negociação faz parte do processo do hospital. Tá? Geralmente, nesse formato, o hospital não é obrigado a apresentar a nota fiscal de aquisição daquele OPME para a operadora de saúde, tá? Porque o preço já está na tabela definido ali, é um preço fixo. No processo de compra direta, já é ao contrário. Quem negocia o valor que vai ser pago por aquele material é a própria operadora de saúde que vai negociar direto com o fabricante ou fornecedor, distribuidor daquele OPME. Tá? Então, o hospital fica totalmente à parte, né, totalmente isento dessa negociação, e quem negocia isso é a própria operadora de saúde. Tá? E aí, como que funciona? Tem definido geralmente os grupos de OPMS que fazem parte desse processo de compra direta no contrato. Quando chega um pedido de cirurgia, de procedimento que utilize, o hospital manda isso para a operadora e a operadora que vai ver esse material junto aos seus fornecedores, aos seus distribuidores, que ela já tem esse contrato, tá? Aí, depois que ela define isso, ela manda para o hospital quais foram os OPMEs autorizados ali junto à operadora, e o hospital vai fazer esse trâmite junto ao fornecedor com a definição da data de cirurgia, logística de entrega e tudo isso, tá? Mas toda essa parte de negociação de valor, de compra desse material, fica a cargo da operadora de saúde. E quando a gente fala da cobrança em conta com a apresentação da nota fiscal mais o valor da margem, é o processo que era o mais comum, né, antigamente, vamos dizer assim, né, era o único processo que existia. A tabela própria de OPME e compra direta começou a ter a partir de 2017, 2018 ali. Antes disso, era um processo único de cobrança, tá? Então, nesse processo, o hospital ele tem que apresentar para a operadora de saúde três orçamentos diferentes, né, de fabricantes diferentes, e aí a operadora de saúde vai avaliar qual daqueles orçamentos vai ser aprovado para a utilização naquele procedimento, tá? Então, com a aprovação de uma das três opções, o hospital faz todo esse trâmite, né, de compra, de logística, de entrega e compra. O fornecedor ele tem que emitir a nota fiscal para o hospital, que vai apresentar isso em conta para a operadora de saúde. E, em cima daquele valor de nota, o hospital tem o valor da margem de operacionalização, que é definido entre eles ali também, tá? Então, essa margem de operacionalização varia bastante, tá? Ela pode ser de 5% sobre o valor da nota até 30% sobre o valor da nota fiscal.
tá? Também depende da negociação que foi feita ali no contrato. Certo? Bom, e aí a gente vai para os pacotes, tá? Então, o pacote, ele é a cobrança de um valor já determinado para cada procedimento, né? Ele traz previsibilidade de custo para as operadoras e previsibilidade de receita para os hospitais, né? Para negociar pacote, eu preciso ter o custo, o prestador precisa conhecer o custo, né? Assim como eu falei para vocês, né? Que em uma negociação de um pacote, a operadora ofereceu um valor muito abaixo do meu custo, né? Para a realização daquele procedimento. Então, eu não tenho como negociar aquele valor. Mas se eu não conheço o meu custo, eu posso cometer um erro de negociação e fazer uma negociação ali que vai me trazer prejuízo financeiro, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Além desse cuidado, tem que estar escrito o que faz parte do pacote e o que não faz parte do pacote, tá? E aí, o que não faz parte do pacote, como que eu vou cobrar? Vou cobrar no formato de conta aberta aqueles itens de forma individual. Geralmente é isso que acontece, tá bom? Então, tudo isso tem que estar descrito. Geralmente, as negociações de pacote são de procedimentos cirúrgicos, né? Então, aí os mais diversos tipos de procedimento cirúrgico. Então, eu na clínica oftalmológica, todos os procedimentos oftalmológicos eu consigo negociar no formato de pacote, tá? Nos hospitais, geralmente a cirurgia geral, né? Então, as bariátricas, ah, as herniografias, que mais? Da cirurgia geral, deixa eu ver para eu lembrar. Bom, da urologia, as cirurgias, as litotripsias, ressecção de tumor de próstata, né? As cirurgias de otorrino, a grande maioria são negociadas no formato de pacote, né? O que que a gente tem que ter em mente? Procedimento cirúrgico, para ser negociado no pacote, eu tenho que ter uma previsibilidade de início, meio e fim do procedimento. Não pode ser um procedimento que ele tenha muitos riscos de ter complicações ou riscos do que eu vou encontrar ali durante a cirurgia. Então, eu jamais vou negociar uma cirurgia de suboclusão intestinal, por exemplo, de laparotomia exploradora por suboclusão intestinal, né? Porque eu não sei o que eu vou encontrar no ato cirúrgico, então não tenho como negociar uma cirurgia dessa. Mas uma artroplastia de quadril, eu tenho como negociar. Porque eu sei como que é, quanto tempo o paciente vai internar, qual é o meu custo cirúrgico, o que que eu vou utilizar no procedimento cirúrgico e como vai ser o pós-operatório daquele paciente. E qual que é a sacada do pacote? Se tiver qualquer complicação, tem que ter esse adendo na descrição do pacote. Qualquer intercorrência grave que descaracterize o curso normal daquele procedimento, ele vai ser avaliado pela auditoria, né? E a conta vai ser aberta, tá? A conta deixa de ser cobrada no formato de pacote. Então, esse cuidado tem que ter com procedimentos cirúrgicos maiores, principalmente, tá? Os pacotes de atendimento de pronto-socorro e pronto atendimento, então tem uma tendência de negociação para atendimentos de pronto-socorro, né? E aí já com todos os itens inclusos, tá? Então, desde a consulta médica até se o paciente precisar de alguma medicação, precisar de algum exame, né? E aí tem que ficar bastante atento na hora de compor esse custo, né? Porque tem que pegar qual é a média de custo daqueles atendimentos ali, média, mediana, aí tem que acionar o pessoal da área de contabilidade e custos, tá, gente? Para fazer todos esses cálculos, para saber qual que é o valor mínimo ali que precisa ser cobrado para contemplar esses atendimentos em que o paciente tem um gasto maior dentro do pronto-socorro, tá? Muito cuidado para hospitais, prestadores que têm pronto-socorro porta aberta para trauma, tá? Porque esses casos eles podem ali estourar o custo do pacote facilmente por conta da quantidade de exames e procedimentos feitos em pronto atendimento, tá? E procedimentos diagnósticos também podem ser negociados no formato de pacote. Então, as escopias, colonoscopias, broncoscopias, esteroscopias, né? Tudo isso também é possível negociar no formato de pacote.
E qual que é a lógica ali que o hospital tem que seguir para poder negociar? Quando geralmente a operadora chega com a proposta de pacote para o prestador de serviço, tá? Então, o prestador tem que tomar cuidado de levantar o histórico de atendimentos daquele tipo de procedimento que está sendo proposto no formato de pacote. Ah, e aí tem que fazer esse levantamento para os pacientes daquela operadora de saúde em específico, tá, gente? Não dá para a gente se basear em outra operadora de saúde, ou se for uma negociação inicial, né? Saber qual que é o perfil dos pacientes daquela operadora de saúde. Ah, é um perfil de pacientes mais idoso? Qual que é o convênio aqui, a operadora que eu tenho, que tem um perfil de pacientes mais idosos, para eu me basear no custo que eu tenho com esses casos, tá? Para poder fazer todos os cálculos ali de custo do que se utiliza ali, quantidade de diárias, taxas, materiais, medicamentos, gases, OPME, e aí fazer a definição de inclusão e exclusão, né? Tem que estar claro ali o que faz parte do pacote e o que não faz, chegar no custo médio, calcular a margem de rentabilidade e aí sim ir para a negociação junto à operadora de saúde, tá? Então, tem que tomar esses cuidados aqui para não fazer negociação errada e ter prejuízo financeiro depois, tá? E quando a gente fala de custo, cobrança por diária, tá? Então, a gente teve um movimento de se iniciar com a diária semi-global, em que foram inclusos grupos específicos de itens ali, de alguns materiais, geralmente foi nesse formato, e aí, depois desse teste, né, com a diária semi-global, as negociações evoluíram para a diária global, tá? Então, quando a gente fala de semi-global, é um grupo específico de itens que passa a fazer parte da diária, e esses itens deixam de ser cobrados de forma individual na conta. E quando a gente fala de diária global, a grande maioria dos itens utilizados durante o período de internação passam a fazer parte da diária. E aí, grande maioria que eu estou falando é praticamente tudo, tá, gente? Toda a parte de gasoterapia, todos os equipamentos, todas as salas que. Mentira, as salas não, que não faz parte da diária sala, tá? Mas todos os equipamentos, materiais, gases, medicamentos, às vezes até o honorário da equipe de fisioterapia, por exemplo, da equipe de nutrição do hospital, da equipe multi que faz esses atendimentos do hospital, do paciente dentro do hospital, passam a fazer parte da diária global, tá? Então, tem que ficar bastante atento quando recebe proposta de diária global para entender essa composição para chegar no custo daquela diária, tá? Então, quando se negocia diária global, a lógica é basicamente a mesma de quando a gente negocia pacote, mas aí a gente passa a olhar para centros de custos, tá? Então, eu deixo de olhar a conta como um todo para formatar um pacote e passo a olhar por centro de custo. E por que por centro de custo? Porque a diária de UTI é diferente do valor do custo de uma diária de apartamento, tá? Então, eu tenho que entender qual é o custo de um dia de internação de um paciente em UTI, de uma operadora específica, o custo de um dia de internação de um paciente em apartamento, o custo de um dia de internação de paciente em enfermaria e por aí vai, tá? De acordo com as acomodações que o hospital oferece para aquela operadora, tá? E aí, para eu entender esse custo, eu tenho que saber o que vai compor aquela diária. E mesmo diária global, ela tem exclusão, tá, gente? Então, eu posso negociar diária global com exclusão de hemoterápicos, por exemplo, tá? Eu posso negociar diária global com exclusão de quimioterápicos, de imunobiológicos, né? De todos esses medicamentos de custo mais alto. Mas para eu negociar isso, eu preciso deixar claro no contrato que está fora, tá? Um exemplo de negociação ruim que eu já vivenciei, tá? Foi negociado uma diária global com uma operadora específica e com tudo incluso, sem exclusão. A única exclusão que tinha era quimioterápico e hemoterápico, tá? Então, esses estavam fora da diária global e iam ser cobrados de forma aberta na conta. O que aconteceu? Internou uma paciente que era recorrente no hospital, que fazia uso de imunoglobulina.
e aí nem lembro quantos frascos de imunoglobulina que o paciente interna no dia, recebe todas elas e vai de alta ou no final do dia ou no dia seguinte, né? Então, uma conta que o custo ficou em mais de R$ 20.000 para o hospital, a gente cobrou da operadora de saúde R$ 2.700 na época, tá? Por quê? Porque o comercial esqueceu de excluir a imunoglobulina na composição ali do pacote da diária global, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, analisar muito bem o que faz parte, o que não faz parte da diária global para negociar esse tipo de cobrança com a operadora de saúde, tá? Óbvio que aí depois o hospital acionou a operadora para tentar reverter aquela negociação e fazer a exclusão da imunoglobulina. Mas enquanto não saiu aquele aditivo com a negociação nova, os casos que tiveram, o hospital teve que atender com a imunoglobulina inclusa no pacote, tá? No pacote não, desculpa, na diária global, tá? Então tem que tomar cuidado com essas negociações. Bom, aqui eu vou deixar para vocês somente um descritivo aqui da definição de cada uma daqueles modelos que eu falei no início da aula, tá? Só para vocês terem de referência. E de conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse. E agora eu quero ouvi-los. Dúvidas? Algum comentário? Alguma coisa que eu falei muito rápido, não ficou claro? Então, acho que não. Sou eu de novo, Antônio. Vamos lá, É, Antônio. então, assim, eu fiz agora, né, aquela avaliação, como chama? Uma avaliação e atualização de um módulo lá. Eu fiz a prova lá que tinha que fazer, né, mas não fiz a avaliação. Fiz uma prova agora esses dias. Aí falava o seguinte, que você tem uma tomografia, né, no tomógrafo, e esse tomógrafo pôs um reloginho para ver a quantidade de energia gasto nesse tomógrafo, certo? Acho que Hum. foi só aula mesmo. Acho que falava de variável, né? Não, Não foi foi, a não aula foi essa. da. Não, foi É, a aula anterior. então desculpa. Imagina. Desculpa, porque eu sempre achei que a energia elétrica fosse indireto, né? Não direto. Mas tudo bem. Desculpa, acho que eu confundi. Imagina. Tá. Nossa, e agora me fugiu o nome aqui da colega, da professora. Grau, Mas, mas foi grau a aula, foram as webs anteriores à minha. anteriores, né? Isso, Então isso. tá. Tá Então bom. não é. Obrigado. Imagina. Pedro, pode falar. Aline, boa noite. Boa noite. É, eu faço às vezes assim algumas análises, né, para algumas empresas da utilização do plano. E aí tem uma empresa que a gente identificou que ela está numa cidade do interior e que a utilização veio com os 20 maiores utilizadores, um pico muito alto por causa de diárias, que o preço da diária está um pouco acima do mercado. Como que eu Uhum. poderia justificar isso? Porque assim a gente sabe que está acima do mercado pela análise que a gente tem de outras utilizações. Mas como que eu posso trazer isso para levar para o plano para poder negociar isso com o prestador, Com o né? prestador. É. É exatamente nesse formato que você está me falando, né? Pegar os dados que você tem de outros prestadores e qual que é o valor, a média de valor de mercado que você tem, não precisa expor, né? Uhum. Os outros. Qual que é os outros? Não precisa, né? Não, Pode não só. precisa. Tá. Coloca como prestador um, 2 e 3, algo nesse sentido, entendeu? Uhum. Para você mostrar essa diferenciação, né? Esse valor que está fora da curva do mercado e justificar ali o porquê que ele está tendo esse gasto maior. Aí ele tem que fazer essa lição de casa, né, de ir lá e Uhum. negociar com o prestador, né? Ainda mais que é um hospital que faz parte do grupo do plano, assim, então. Geralmente tem essa questão de tira de um e vai para o outro, tá? Entendi. É, né? De um bolso vai para o outro, quando tem esse caso de plano e prestador serem o mesmo, do mesmo grupo, tá? Tá.
Mas acho que tem que Obrigado. mostrar nesse formato, mostrar ali com gráficos, tudo, a diferenciação daquilo, para deixar claro a análise e a avaliação que você fez, tá? Tá, joia. Obrigado. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Alguma dúvida? Carol, eu que agradeço, que me falou obrigada aqui no chat. Fui ver se tinha alguma pergunta. Hoje uma diária hospitalar, você tem noção de valor entre enfermaria e, no caso, tratamento, né? Você tem ideia de quanto que é uma diária hoje? Porque assim, fiz auditoria há muitos anos e não tenho uma noção disso, de valores. Você tem uma ideia, mais ou menos, estimada? Olha, varia muito, tá? Não dá para eu te falar assim o valor exato, porque depende do nível da operadora de saúde, do nível do hospital, né? Uhum, sim. Tudo isso. Em hospitais que são de operadoras mais simples, né? Direcionadas ao público de classe C e D, essas Uhum. diárias variam hoje em torno de posso falar aí de em torno de 600, R$ 700 até 1.200, né? R$ 1.400, tá? Entre apartamento e enfermaria, tá? Mas em hospitais melhores, né? Com um público Sim, mais diferenciado, essas diárias podem chegar facilmente em R$ 3.000, tá? Então depende muito ok. do porte do hospital e da operadora de saúde. E aí, quando a gente fala de diária global, esse valor aumenta mais ainda, né? Então, a gente pode ter diárias aí até de R$ 5.000, considerando diária global. Ou até acima disso, tá? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Ficou claro todas as tabelas que a gente precisa negociar, tudo que faz parte ali desse mundo do Fee for Service? É, pelo que eu entendi, opa, cadê? Aberto, tá Tá aberto sim, meu microfone. Pelo que tá, eu tô te entendi, a tendência é só empacotar, então, porque eu sinto aí. A tendência tem sido empacotar, tá? E diária global, tá? Essa tem sido a tendência do mercado. Mas, né, como eu mostrei lá no começo, mais de 60% ainda é pago dentro do modelo por procedimento, né? Dentro do modelo for service. Então, por isso que eu tenho que esmiuçar aqui todos os itens das tabelas que precisam ser negociadas para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar aí no mercado, tá? Aline, e eu poderia sugerir também empacotar, né, se o prestador não tem, porque se vem com custos variados assim, da diária, né, uma variação do valor. Pode sim. Tá? Tanto empacotar, e aí lembra, né? Geralmente empacotar procedimento cirúrgico, né? Ou então partir para negociação de diária global, tá? Ah, ótimo, obrigado. Tá bom. Mais algum ponto, pessoal? Então, pensando naquilo que você falou, que existe nível de como que é? Tribunal Superior, negócio do medicamento, cara, O como você pode STJ, comprar é. Então, você compra um medicamento, você tem que guardar esse medicamento, você tem validade desse Isso, medicamento. Quer dizer, se for tudo uma logística, você não é ganha isso, nada, então você é tem que isso. jogar isso no pacote mesmo, esse custo que você teria no pacote, Sim, porque não tem saída hoje eu para concordo. isso. Eu acho que Não é verdade? a saída é essa, ir para negociação de diária global, Aham, enquanto ainda tem esses valores, né, para você conseguir ter como base ali para negociação. Ou até mesmo para negociação de pacotes, no caso de procedimentos cirúrgicos, né? Acho que é a forma que os hospitais vão ter que caminhar. Eu, particularmente, assim, aí opinião pessoal, total pessoal uhum, minha, tá? Eu acho que não tem outro caminho. Se realmente isso entrar em vigor, não tem outro caminho, né? Porque como que o hospital entendi. vai manter toda a logística que ele precisa ter, né, para fornecer aquele medicamento para o paciente, se ele não vai poder cobrar nada por aquilo, né? É um custo Exato. enorme interno que o hospital tem, né? Eu acho que a minha tendência é ser um auditor mais para
prestador do que para operadora. Sério, pô, acho que a minha tendência como médico, como cirurgião, é isso aí, porque a gente ninguém vê o que a gente gasta, o que a É gente isso. precisa, né? Então é muito fácil você chegar a querer dar preço naquilo que você tem um valor, sabe? Isso aí É, tem que eu modificar isso. fui, eu fui por 18 anos auditora de prestador, né? E Uhum, depois que eu saí do prestador, eu fiz auditorias para operadora de saúde também, uhum, tá? E aí eu entendi muita coisa do que os auditores das operadoras levavam para mim no hospital, de toda a questão de desconfiança, de achar que a gente estava mentindo, que estava cobrando além do que devia e tudo mais. Porque, uhum. infelizmente, o que eu encontrei no mercado foi muito disso, sabe? Muita cobrança incorreta, muita coisa que não devia estar na conta e estava. Tipo naquele formato Entendi, assim, se passar, passou, entendi. né? Ah, eu Então, Se vejo col... muito disso também ainda. Então, se colar, colou. Se colar, colou, né? É isso aí. exato. Então, assim, de verdade, eu fiquei bastante surpresa, assim, porque eu tinha aquela visão de que não, tem que cobrar o que é correto, Exato. né? Essa Eu, sempre foi a minha linha de trabalho, né? Eu vou sim, cobrar o que é justo e ponto, né? E sim, aí, quando eu exato. me deparei com hospitais cobrando, né, muito além do que deviam, eu falei, nossa, realmente existe esse mundo, né? Então, eu tinha um Não olhar. adianta, tem os dois lados, né? Não Tem, adianta. tem os dois Não lados. adianta. Eu tinha um olhar mais flexível para as questões assistenciais, né? Para as questões que Uhum. realmente tinham justificativa ali de acordo com o quadro do paciente, mas estavam mais ou menos relatados no prontuário, não estava aquele registro tão adequado para evidenciar tudo que foi feito, então eu era um pouco mais flexível com isso. Até por ser há muito tempo de hospital, eu sei qual é a realidade, né, dessa questão. Uhum. Mas para esse outro lado de muita coisa sem justificativa e que de forma abusiva na conta, aí eu cortava, né? Aí eu era a auditora que fazia a glosa, Não, né? então, exatamente, né? Conhecer o contrato e aquilo que está É no isso. contrato existe e, e você tem a mente para poder questionar, né? Exato. Exatamente, exatamente. E isso é extremamente importante, tá, gente? Então, se eu puder dar uma dica para vocês, enquanto auditores, se vocês não conhecem aquilo que vocês estão auditando, hoje está muito fácil, né? Com o IA e com o Google, com tudo que a Sim. gente tem na mão, né? Minimamente se informe do que é aquilo, né? Para não fazer questionamentos desnecessários ali, né? E acabar se expondo, né, de uma forma negativa junto aos auditores de hospital, por exemplo, né? Porque o que eu vi muito, né, sendo auditora de hospital, eram auditores de operadora de saúde totalmente despreparados para auditar uma conta, né? Uhum. E aí, assim, sem conhecer minimamente como que era um atendimento de UTI. Dentro de um hospital, né? Ou sem conhecer minimamente aquele procedimento que estava auditando. E aí com questionamentos absurdos, assim, como se o hospital estivesse fazendo um monte de coisa errada, né? Mas é porque ele não conhecia aquele procedimento, não conhecia os protocolos relacionados àquele procedimento. Então, assim, não tenham vergonha de falar que não saibam, né? Que não sabe, não conhece, né? Pede para o prestador mostrar, né, protocolo, mostrar como funciona o serviço, né? Se precisar, vá fazer auditoria concorrente no paciente para ver tudo que ele está utilizando, né? Porque é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque ele vai nos dar a bagagem para a gente ser bons auditores, né? Porque sem ter Sim. conhecimento, esse auditor só de papel é muito ruim, né? É muito Uhum. ruim. O mercado vai te consumir. Concordo. Tá bom, pessoal? Ó, boa noite, muito obrigado aí. Obrigado, viu, Aline? Eu que Também. agradeço. Boa noite. Eu vou disponibilizar todo o material das aulas das duas web para vocês, tá bom? Não. Ok. Muito Boa obrigada. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite.